Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês. Iremos dar continuidade ao estudo a respeito da posição da Virgem Maria na Igreja Primitiva, em contraste com a Igreja Católica Apostólica Romana da atualidade. Então, como sabemos, que já estávamos falando desde os vídeos anteriores, essa doutrina e essa mariologia foi se desenvolvendo gradativamente aos poucos no seio do cristianismo. Então vemos, a Bíblia fala muito pouco a respeito da Virgem Maria, né? Quando analisamos os escritos do Novo Testamento, os escritos neotestamentários não dão a Maria a posição que a Igreja Católica Apostólica Romana hoje dá. Nós temos que admitir isso. Então, hoje eu sou um teólogo neutro, certo? Hoje eu procuro ser mais exegético e mais histórico. Mas quando eu era realmente dogmático e me prendia realmente às tradições e dogmas católicos, eu era forçado a manobrar as Escrituras, fazendo as Escrituras dizer o que as Escrituras não estavam dizendo. Então, os textos que eu procurava enfatizar para defender a devoção mariana eram realmente passagens tiradas do seu contexto. E como foi que eu fui descobrir isso? Fui descobrir justamente no estudo e na análise exegética, certo? Partindo de uma análise exegética de escritos próximos aos originais. Então, o que acontece? O que nós entendemos é que essa devoção mariana ela foi desenvolvida aos poucos no seio do cristianismo, né? Ou seja, a partir da filosofia e do raciocínio dos chamados padres da igreja, certo? Então, como eu já tinha falado nos vídeos anteriores, por exemplo, Papias, Policarpo, Clemente Romano, Pastor de Hermas, Barnabé, Didaquê. Então, por exemplo, quando você analisa os padres apostólicos, exemplo de Inácio de Antioquia também, então você não vê essa ênfase mariana. Muitos deles nem falam em Maria. Nós encontramos Inácio de Antioquia, chamado Santo Inácio de Antioquia, que fala, se eu não me engano, 2 vezes só de Maria, mas não dando essa ênfase que a Igreja Católica dá hoje, né, à sua figura e o espaço que ela representa na Igreja Católica hoje, certo? Então, nós encontramos nos padres apostólicos uma ênfase cristológica, ou seja, é Cristo que se destaca, é Cristo que aparece e é sempre Cristo. Então, hoje, quando analisamos, né, a religião estabelecida, né, a Igreja Católica distinta do movimento judaico de Jesus e de seus apóstolos, então nós vemos uma exaltação muito grande, além do que a Bíblia exige a respeito de Maria, certo? Por exemplo, existem muitas orações, mais orações dedicadas a Maria do que a Jesus. Existem mais templos e santuários dedicados a Maria do que a Jesus. Existem mais títulos honoríficos dedicados a Maria do que a Jesus. Na oração do terço, existem mais orações a Maria do que a Jesus. Existem mais aparições atribuídas a Maria do que a Jesus. Então, existem mais louvores e preces dedicadas a Maria do que a Jesus. Então, quando você tem toda essa visão panorâmica dessa realidade, então você começa a perceber que a Igreja Católica hoje ela se tornou marióloga, né? Ou seja, Maria assumiu um espaço na Igreja Católica que não é dela, certo? Ofuscando de uma certa forma o brilho e a limpidez de Cristo. Isso nós temos que entender. A alegação da Igreja Católica de que tudo que Maria é hoje é por causa de Cristo. Porém, ela ocupa um espaço na igreja hoje central, certo? Um espaço que a igreja primitiva não deu a ela. Aí é onde está a questão. Assim, é a questão do desenvolvimento também dos dogmas. Então, veja, como eu tinha falado para vocês que a mariologia foi se desenvolvendo aos poucos na igreja,
ela foi se desenvolvendo a partir de que a cristologia também foi se desenvolvendo. Então, por exemplo, quem é Cristo? É Deus? É homem? Então, veja. E aí, por exemplo, para os defensores do patripacionismo, é Deus, certo? É a pessoa de Deus, Jesus. Para os arianos, não. É um Deus inferior, certo? Ou seja, então, para os trinitarianos também é Deus, certo? Só que em pessoas distintas. Então, precisava de um concílio para resolver essa questão. Mas existiam essas disputas, essas brigas internas dentro da igreja, no seio do cristianismo, em relação à natureza de Jesus, certo? Então, o que acontece? Então, à medida em que ia acontecendo um desenvolvimento da cristologia, certo? Então, a mariologia foi se desenvolvendo também no seio da igreja. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. O Concílio de Éfeso, em 431. O objetivo do Concílio de Éfeso não foi divinizar Maria, certo? Mas exaltar Jesus, condenando o quê? A heresia nestoriana, defendida pelo herege Nestório, certo? E Nestório dizia que em Jesus havia duas pessoas, uma divina e uma humana, certo? Então, em Jesus não há duas pessoas, uma divina e uma humana, né? Ou seja, há duas naturezas na pessoa de Jesus, mas essas duas naturezas são unidas pelo que chamamos de união hipostática, certo? Então, por isso que o Concílio de Éfeso, 431, proclamou Maria como Theotokos, aquela que gerou Deus, ou seja, mãe de Deus, ou seja, mas para condenar a heresia nestoriana, que dividindo as pessoas em Jesus, dizia que Maria era só mãe de Jesus e não mãe de Deus. Portanto, para nós não existe essa distinção, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus assumiu uma alma racional, né? Uma alma humana, e assumiu um corpo humano. Então realmente Maria é mãe de Deus, sem dúvida. Então o objetivo do concílio não foi divinizar Maria, mas exaltar Jesus, condenando a heresia nestoriana. Então, outra questão também é a proclamação dos dogmas marianos tardios, né? Por exemplo, como a questão do dogma, né, da Imaculada Conceição, proclamada tardiamente por Pio IX, né, por exemplo, em 1854, né, e o dogma da Imaculada Conceição diz que Maria foi imune de toda mancha do pecado original. Isso contraria a essência das Escrituras, certo? Que diz, ela em Romanos 3, 23, né, que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 5, 12, que diz que por meio de um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a argumentação, por exemplo, dos defensores da Imaculada Conceição é de que Maria nasceu imune de todo o pecado original, né, pelos méritos de Jesus. Porém, aí há um problema, porque se Maria nasceu antes de Jesus, é óbvio que também é sua mãe, né? Se ela nasceu antes de Jesus, então o privilégio de Maria seria maior do que Jesus. Então a gente já vê aí uma tentativa de divinizar Maria, tirar Maria da esfera humana e colocar Maria como uma deusa. Então realmente é uma tentativa, né? Então quando você diz isso, então, se Maria nasceu imaculada antes de Jesus, então o privilégio dela se torna ao mesmo tempo maior do que Jesus. E este argumento não parte de mim, não parte de nenhum teólogo, esse argumento parte do próprio São Tomás de Aquino, certo? Conhecido como um grande teólogo do período da escolástica. A gente vê um grande exemplo disso. Então, minha gente, é justamente isso. Então, essas discussões fermentou na igreja. Porque, por exemplo, se acreditarmos que Maria foi realmente imune de toda mancha do pecado original, nasceu imaculada, de uma certa forma, a sua mãe, Santana, tinha que ser imaculada. E aí, de uma certa forma, a avó de Maria também tinha que ser
imaculado, e assim vamos ter uma cadeia de pessoas imaculadas. Então seria muito simples dizer que Jesus nasceu imaculado, certo? Então a gente vê aí a tentativa forçosa da Igreja Católica de divinizar Maria. Então tudo isso parte do raciocínio filosófico dos chamados padres da Igreja, principalmente nos períodos da patrística, certo? Onde todo esse desenvolvimento se inicia. Então, nós iremos dar continuidade sobre este assunto nos vídeos posteriores. Que Deus abençoe a todos.